Nessa aula nós vamos fazer um ajuste aí no nosso site, né? Colocar links de mídias sociais, igual esses aqui, ó, que eu coloquei aqui em cima. Ele tá bem sutil porque isso aqui vai depender do seu tema, tá bom? Então nesse tema que nós estamos utilizando, eles ficam aqui. E vou melhorar aqui o nosso rodapé, né? Coloquei um vídeo aqui que está no YouTube. Aí preenchi os campos, né, contato, endereço, fale conosco e coloquei aqui o Centro Universitário Moura Lacerda no rodapé final. Então, além desses detalhes, eu quero mostrar também o plugin, o Table Press, cadê ele? Aqui, ó, para a gente colocar tabela. Né? Esse plugin é bem legal, eu acho que vale a pena a gente trabalhar um pouco com ele. Feito isso, nós finalizamos o conteúdo que eu tenho preparado para vocês. E aí eu vou passar uma atividade para ser a atividade final do nosso curso, né, dessa disciplina. E aí a gente combina uma aula online e podemos tirar as dúvidas e esclarecer o que não ficou tão muito bem dito, tá bom? Então olha aqui, vamos começar com esse ajuste um pouco mais refinado aqui no tema. Você vai lá em aparência, personalizar. E ele tem aqui, ó, em widget, tem as opções de rodapé. Então o que eu fiz? Ó, o rodapé 1 é a primeira coluna aqui desse rodapé. Ó. Eu vim, cliquei nesse botão adicionar um widget. Esse que eu adicionei é um vídeo. Você pode colocar o que você quiser, tá? Mas aqui, ó, vou adicionar um outro só para exemplificar. Então você coloca o título do vídeo aqui. Nesse caso eu coloquei última aula. E a URL do vídeo é onde que o vídeo está. Eu peguei a última aula que eu passei sobre o WordPress que está lá no YouTube, coloquei aqui e pronto. Né? Já está funcionando aí o vídeo. No rodapé 2 ele já estava pronto, né? Um campo de texto, ó, escrito contato. Eu só mudei o e-mail aqui, coloquei @mouralacerda.edu.br. E as outras duas colunas estavam em branco. Aí o que eu fiz? No rodapé 3 e 4, eu adicionei um campo texto. Aqui ele tem uma opção de filtro, ó. E aí você pega, acrescenta o campo texto, o título, endereço, tudo maiúsculo, e aqui o texto em si, né, que você deseja colocar. Aí eu coloquei o endereço do Moura Lacerda. Fiz o mesmo para o rodapé 4. Né? Adicionei um texto, fale conosco, e essas duas frases aí, para enviar sugestões e tudo mais. Eu alterei também, aqui em configurações de página inicial, ó, eu alterei também a página inicial. Eu coloquei essa que é a apresentação do plugin Elementor, que antes estava aquela página que eu acho que era tipo um blog. E aquele rodapé final, deixa eu ver onde que tá. Aqui, ó, rodapé inferior. Aí eu coloquei esse texto aqui, ó, Centro Universitário Moura Lacerda, que é esse rodapé que fica bem aqui embaixo, ó. Então nós temos os rodapés em colunas, dividido em 4 colunas, e o rodapé inferior. E aqui nós temos, ó, social sharing, que é as mídias sociais. Aí o que acontece? Ele tem todos os ícones de mídias sociais, mas só aparece os que têm algum conteúdo.
Deixa eu ver onde que é o conteúdo da mídia social. Que aí você colocando algum conteúdo, ele começa a aparecer lá os ícones. Ah, aqui ó, menu social. Você vai lá em cabeçalho. Não, não é. Vamos ver. Deixa eu ver onde que eu coloquei isso aqui. Ah, é aqui. Pronto. Ó, então em barra superior, você observa que ele é bem fragmentado, né, esse tema. Isso te dá uma flexibilidade boa para trabalhar. Muitas das vezes é fazer o que eu estou fazendo aqui, é entrar em todos os itens e conhecer melhor as regiões desse tema. Então aqui, ó, em barra superior, redes sociais, nós temos aqui as diversas redes sociais, né? Twitter, Facebook, Google e assim por diante. Mas só vai aparecer aqui no menu, ó, de redes sociais, as redes que você colocou algum texto. Então, por exemplo, o Skype aqui não tem nada, então ele não aparece aqui em cima, ó. O Instagram aparece aqui, o Instagram aqui, ó, que eu coloquei um texto qualquer. Tá? O correto era colocar o Instagram do site, ou o seu Instagram e assim por diante. Então, com isso, a gente faz esse pente fino aí no site. Então vamos ver o componente TablePress. Se você não tem esse plugin instalado, primeira coisa, você vai lá no plugin, adicionar novo e procura o plugin chamado TablePress. Uma vez instalado, basta você ir lá no plugin. E aqui nós vamos criar a tabela e depois nós vamos incorporar a tabela no site. Então eu vou clicar aqui, ó, adicionar nova. E nós vamos criar uma nova tabela. Então, ó, nome da tabela. Vamos supor que eu vou fazer uma tabela, então, com as datas das provas, tá? Então, vou colocar aqui, ó, datas das provas. Esta tabela exibe a data das provas P2 de cada professor. Só um texto para a gente deixar ela um pouco melhor. Então, vou colocar aqui, ó, o número de linhas, vou manter 5. E o número de colunas, eu vou colocar a data, a disciplina e o professor. Então, vamos colocar 3, ó. Bem tranquilo. Adicionar tabela. Aqui, então, nós temos o desenho da tabela para eu poder ir preenchendo as células. Então, vamos colocar aqui, então, data, disciplina e o professor. Então, vou colocar aqui, ó, linguagem de programação, estrutura de dados,
Desenvolvimento Web 1. Isso aqui são as disciplinas que eu dou aula, né? Desenvolvimento Web 3. Ah, não, aqui é a data, né, gente? Pronto. As datas aqui também são fictícias, tá? Só para a gente preencher mesmo a tabela. Então, 10/6, 12, 15 e 16. E aqui eu vou pôr meu nome. Aqui, nesse campo, manipulação das tabelas, você pode acrescentar linhas ou colunas. Então, por exemplo, se você quiser inserir ou excluir linha, ó, ou duplicar, o que você faz? Você marca a linha, vou pegar aqui a linha 4, ó, desenvolvimento web 1. Se eu clicar em inserir, ele vai inserir antes, tá vendo? Se eu clicar numa linha e dar excluir, ele vai excluir. E assim por diante, tanto com as linhas quanto com as colunas. E aqui algumas opções, ó. A primeira linha é o cabeçalho da tabela, a última linha é o rodapé e assim por diante. Eu costumo não mexer em nada aqui não. Vou salvar as alterações e vim aqui em pré-visualizar. Aí, ó. Beleza. Ela já fica uma tabela responsiva. E eu vou aplicar ela no nosso site. Olha só o que está escrito aqui, ó. Para incluir essa tabela na página, a gente precisa colocar esse código aqui, ó. É o ID da sua tabela. O que ele está sugerindo aqui, ó? Você colocar um widget de texto com esse ID. Então vamos fazer um pouquinho diferente, tá? Mas de qualquer forma vamos precisar do ID, que é o shortcode. Então nós vamos colocar esse elemento aqui, ó. Então eu já vou copiar o ID da tabela. Vou vir aqui na minha página do Elementor. Editar com Elementor, a página chamada Apresentação do plugin Elementor. Vamos incluir aqui nessa página, então, uma nova linha para eu poder incluir essa minha tabela. Vou colocar uma linha aqui ocupando toda a extensão. E aqui nessa linha, ó, nós vamos procurar o shortcode, tá vendo? Vamos colocar o shortcode aqui. E ó, digite aqui o seu código, né? Um código curto. Esse código vai ser o ID da tabela. Olha só, aqui ela só vai aparecer assim. Não tem problema, porque toda a estilização da tabela você vai fazer lá no TablePress. Aqui na página você vai fazer só uma referência à sua tabela. Vamos ver se deu certo aqui. Olha lá que legal, ó. Agora sim vai dar pra gente ver o efeito responsivo da tabela, né? Lá naquele exemplo não tinha dado. Olha que legal, você vê que a tabela ela não fica colapsada. E aí, à medida que a gente vai aumentando a tela do dispositivo, ela vai acompanhando. Uma coisa interessante é que você já tem a opção de a quantidade de resultados que você deseja exibir.
tem os botões próximos e anterior, e você pode fazer uma pesquisa na tabela. Olha lá, EST, já filtrou aqui para a estrutura de dados. Se você quiser uma tabela mais simples, né, sem esse tanto de opção aqui, onde que você vai? Você vai voltar lá no Table Press, então aqui eu não vou mexer mais por enquanto. Sair para o painel, vou abrir minha tabela lá no Table Press. Eu vou tirar essas opções, tá? Vou fazer uma tabela mais simples. Então eu tenho minha tabela, ó, a data das provas. Vamos editar. Usar os seguintes recursos da biblioteca de JavaScript da tabela. Ativar a opção que o usuário ordene a tabela. Olha aqui tá. Eu posso ordenar, olha lá, pela data, pela disciplina, ou pelo professor não vai ter impacto, né? Vamos tirar tudo, né? Deixar uma tabela simples mesmo. Vou desmarcar tudo aqui, ó. Salvar alterações. Uma vez que eu salvei isso aqui no plugin TablePress, já está pronto, né? Não preciso mexer nessa página aqui, ó. Então, olha lá. Já tirou a opção de ordenação, não tenho mais a opção de busca, e não tem aqueles botõezinhos, né, próximo e anterior, e nem a possibilidade de definir a quantidade de resultados que eu quero que apareça na tabela. Então, assim, tabela é um negócio bem chato da gente fazer no HTML. E com esse componente TablePress, você vê que ficou um negócio bem legal, a tabela já fica responsiva e com um layout bonito, né? Então esse componente é bem legal de você ter. E por último, gente, eu quero mostrar aqui para a gente colocar um pop-up no site. Então aí eu tenho esse componente aqui, ó, Pop-up Maker. Se você não tem, basta você ir lá no plugins e instalá-lo. Deixa eu pegar o nome dele, porque tem um monte de pop-up, né, de componentes de pop-up. E aí se você for pesquisar, você pode pesquisar ou pelo nome ou pelo autor. Deixa eu ver se ele mostra aqui. Você vai ter que ser pelo nome mesmo. E aí você dá uma olhadinha nesse símbolo, tá? Que é o ícone que representa esse pop-up. Então vamos lá. Vamos vir aqui no Pop-up Maker. Olha que legal. O Elementor Pro permite você criar pop-ups. Então provavelmente nós não vamos poder utilizar o nosso, porque o nosso não é o Pro. Então eu vou colocar aqui, ó. Add New Pop-up. Nome do pop-up. Aviso de férias. Tá chegando, hein, gente? Título, né? Vou colocar aqui, ó. Período de férias. E aí você pode pôr o seu texto e estilizar o texto do jeito que você quiser. Tá? Vou colocar bem simples aqui, porque depois você pode estilizar do seu gosto. Então, ó, informamos aos alunos e docentes que em breve se iniciará o período de férias.
Não esqueçam de estudar para a P2 e os professores lançar as notas no portal. Então vamos colocar aqui, ó, os professores lançaram a nota no portal. Vamos dar uma destacada aqui, ó, cor do texto. Vamos pôr vermelho e negrito. Aqui. Pronto. Então tá feito. Eu já vou publicar aqui só para ele ficar salvo. E nós vamos aqui no Pop-up Settings. Esse aqui parece que não tem, hein? Vamos ver como que ele vai ficar. É. Bom, depois a gente pode explorar outros temas no pop-up, mas vamos ver aqui como que ele se apresenta na página, então. Deixa eu atualizar a página só para ver se ele vai aparecer, que ele não está aparecendo. Vou clicar aqui em atualizar. O que eu achei estranho ele não ter aparecido, não está vindo mesmo não. Vou voltar aqui, vamos ver se a gente consegue editar as configurações. Isso aqui que eu tô achando estranho. Vou colocar um novo aqui, vamos ver. Aqui são os temas do pop-up. Tudo isso aqui deveria estar aparecendo aqui, ó, nas configurações dele. Vou tentar criar mais um, vai. Realmente não está aparecendo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair aqui do
do WordPress. Fechar o navegador, abrir de novo. Se não der certo, a gente procura um outro pop-up e faz o teste. Vamos encerrar o navegador. Tá com alguma falha esse plugin que ele não está aparecendo as configurações do pop-up. E aí não consigo definir o comportamento dele. Vamos ver se a gente acha outro aqui rapidinho só para não passar em branco essa questão aí. Então, vamos adicionar um novo plugin. Pop-up. Vou pegar esse aqui e vamos ver. Ó, pessoal, acabei instalando esse também, né? O WP Pop-ups. Vamos ver aí. Vou criar o nosso primeiro pop-up. Pop name, vou fazer a mesma coisa, aviso de férias. Aqui são os templates, vamos pegar esse aqui, ó. Então vamos colocar aviso de férias. Vou colocar um texto pequeno agora, viu? Com a aproximação do período de férias, solicitamos a todos finalizarem suas atividades. Pronto. Vamos salvar. Aparência. Aí, o tamanho da caixa.
Tem borda, a sombra. Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Display rules. Isso aqui que eu queria ter visto no outro. Onde eu quero que o pop-up apareça? Aqui, ó. Qual é o objeto, né? Se é página, se é post, se é uma URL customizada, se é só em dispositivos móveis e assim por diante. E se a página é igual a tal coisa ou não é igual a tal coisa. E em todas as páginas, por exemplo. Eu vou deixar assim mesmo. Vou para salvar e publicar e vamos ver se ele vai funcionar. Agora ele veio. É que ele está demorando para exibir. Nossa, mas tá feio isso aqui, hein? Aqui, ó. Se você vier aqui em Settings, Triggers, é o tempo que ele vai demorar para exibir. Tá vendo? Quantos segundos depois de carregar a página? Vou colocar 0. Vamos ver se ele carrega junto com a página. Ele nem carregou dessa vez, né? Vou colocar 1 então. O pop-up é meio chatinho mesmo, viu, gente? Da gente... Não, mas eu acho que agora o problema foi aqui, ó. Vou tentar aí. Tentar abrir ele aqui no Firefox para ver, às vezes o Safari também pode estar bloqueando. Ó, apareceu. Demorou um pouquinho, né? Mas isso aí a gente vai ajustando. Assim como o layout, que tá bem feio ainda. Mas aí, gente, é questão de você ir trabalhando aqui o componente, tá? Principalmente essa questão aqui da aparência. Tá certo? Então, gente, com essa aula eu finalizo aí todo o conteúdo do nosso curso. E vou colocar lá no Ava e a gente
vai conversando aí para definir os próximos passos. Um abraço e bom trabalho a todos aí.